é importante a gente olhar para esses anacronismos e contradições bíblicas? Com certeza, né? Existe uma passagem que fala que Davi pagou ao rei Irão 10.000 daricos, né? Então, o Davi está no décimo século, né? E o darico só vem surgir no quinto. Então, você tem aí em torno aí de 500 anos de anacronismo. Então, logo você consegue observar que o, o personagem ele não é histórico. Alguém está criando ele e colocando um elemento do seu tempo para ele. Porque a narrativa era escrita no pós-exílio. A Bíblia é Exatamente. um livro político das classes de poder que saíram do pós-exílio, saíram do exílio babilônico, extremamente influenciadas por diversas culturas, religiões e, e ordens, ligações bem ordenadas para se construir algo, porque eles não tinham isso antes do cativeiro. E lá no cativeiro eles vão ter liberdade para estudar, conhecer outras culturas, para conhecer aquilo que nós vamos tratar hoje, que são os mitos de criação, entendeu? Para quando eles voltarem e encontrarem a Jerusalém e a Judá desolada ainda por conta da passagem de Nabucodonosor por ali, e construir os textos ligados à construção de Judá e Jerusalém. Porque o escrito do Gênesis, ele é um escrito muito tardio. Não pense que o camarada escreveu o Gênesis lá antes de Moisés, ou se foi Moisés, está enganado. São escritos tardios usados para legitimar o seu poder sobre as pessoas que ficaram, porque não foi todo mundo para o cativeiro. Então, o leitor da Bíblia, o crítico da Bíblia, ele tem que botar isso em mente, que o ponto de partida é o pós-exílio para essas narrativas. Perfeito, João. E assim, a gente vê, por exemplo, em livros como do Israel Finkelstein, Mário Liverani, do próprio professor Ademar Caifé, que a gente vê certos anacronismos que eles mostram, né, principalmente Israel Finkelstein, né, o Mário Liverani também. Através desses anacronismos, a gente consegue ver que os próprios autores deixam claro isso, né, que a narrativa que está ali na Bíblia ela difere completamente da realidade. Por exemplo, a gente vê anacronismos ali relacionados a Moisés no Êxodo, cidades que não existiam, só vão existir a partir do século VII, antes da Era Comum. A gente vê anacronismos relacionados a Abraão, por exemplo. Na sua visão, né, você vê que um anacronismo desse, opa, tem um anacronismo aqui, então já mostra que essa narrativa foi criada lá na frente, muito depois. Então, como é que você vê isso? Para você, quando a gente enxerga um anacronismo desse, a gente comprova ele, tem como dizer que esse personagem existiu com um anacronismo desse? Não. Eu posso pegar um lugar existente, do meu tempo, e colocar alguém séculos antes de mim nesse lugar. Porque a existência do lugar não prova a historicidade do personagem. É isso que as pessoas têm que atentar nisso. Vou dar um exemplo aqui. Nova York existe, mas o Homem-Aranha existe? Tá entendendo? Exatamente. É isso que alguns precisam compreender. Isso. E aí a gente tem pessoas gabaritadas, né, de grande poder em escala aí, dentro das academias, né, de teologia, pós-doc, e aí o camarada acaba aprontando uma dessas. Ele quer, ele quer comprovar a historicidade de um personagem porque a cidade existe. Aí ele vai dizer, fulano passou por aqui, fulano bebeu água nesse poço, fulano esteve aqui. Mas o fato do local existir não Não, comprova a historicidade, não comprova. exatamente. Então, é muito vago, é muito pouco pegar um local e tentar não, eu consigo colocar na mente das pessoas
elas são doutrinadas a acreditar e não a pensar, a criticar, a analisar o texto. Então, existem milhares de pessoas, né? O meu canal, eu faço uma live daqui, outra por lá, né? E eu sempre procuro usar a Bíblia, né? Eu sempre estou com a Bíblia na mão. Porque se o camarada quiser fazer algum ataque a mim, ele vai estar atacando o livro no qual ele diz ter fé e crença nele. Porque eu não falo por mim, é a Bíblia que fala, ou seja, os mortos acabam falando por nós, os mortos que estão aqui neste livro. Exatamente. Então, João, não podemos dizer que a Bíblia é histórica, né? É um documento histórico. Ela contém algumas historicidades, né? Mas não mostra ela no seu total para a gente falar que ela é histórica. Até porque o anacronismo ele está aí mostrando que ela é construída depois daquilo que ela vem trazendo, né? O texto mais antigo que a gente tem do Antigo Testamento, em hebraico, são os manuscritos de Qumran. Só que a gente tem a Septuaginta, que é antes dele. E os escritos que nós temos, que é o Codex Aleppo e o Codex de Leningrado, ou seja, o que nós temos de Antigo Testamento, que não é o manuscrito de Qumran, ele vem da Septuaginta. E é aí que os maçoretas vão fazer o malabarismo de desviar alguns vocábulos a partir dos pontos, né? Os pontos diacríticos, né? Os pontos de cantilação. Aí lá em Amado, o cara vai lá e coloca o Davi lá, é aquele negócio. Assim que é o negócio. Na estela de Teldã, né? Tem até um vídeo aqui no canal sobre essa estela de Teldã relacionada ali, mostra que Davi existiu, né? Tem um vídeo aqui no canal sobre isso.